Então, vamos finalizar agora, né, as atividades, os conteúdos que ficaram ainda de matemática. Então, quero que vocês abram a apostila de vocês, lá na página 132. Vamos, já tiramos... Professora, 100 o quê? Aqui travou. 132. Nas aulas anteriores, nós estávamos falando sobre localização e deslocamento, né? São conteúdos que nós já estudamos nos anos anteriores, e hoje nós vamos falar sobre estatísticas, que também a gente já estudou. E como que a gente coloca, né, essas informações? Estatísticas são informações que são levantadas, né? Em uma pesquisa, em entrevistas, e tudo isso precisa, essas informações, elas são organizadas, né, de duas formas, ou em gráficos ou em tabelas. E aí nós vamos conhecer essas formas de... Qual página? 132. E aí nós vamos conhecer essas formas de organizar essas informações. Vou mandar aqui no bate-papo. Essas formas de organizar essas informações para facilitar ali uma interpretação, uma leitura e o conhecimento aí dessas informações que foram levantadas, né? Então, na página 132, está falando sobre as tabelas. E a tabela é uma forma, né, de organizar ali essas informações. Elas geralmente são apresentadas, esses dados são apresentados em linhas, igual nós vimos lá também na aula passada, né? Na planilha eletrônica, em linhas e colunas. Inclusive, eu apresentei para vocês o Excel. E aí, na página 132, tem aqui uma tabela da quantidade de espécies de animais vertebrados que existem no Brasil, isso em 2014. Então, nós temos ali o título da nossa tabela. Estão olhando aí na apostila de vocês, página 132. Então, nós temos o título da nossa tabela aqui, que é quantidade de espécies. Deixa eu só compartilhar essa página com vocês, para mostrar onde fica o título. Então, aqui nós temos o título da tabela. Essa tabela é composta por duas colunas, a coluna onde traz a informação das classes desses animais, e aqui a quantidade de espécies. E aí nós temos as linhas, e cada linha traz informações, no caso, sobre uma classe desses animais vertebrados. Então, nessa primeira linha, primeira não, porque tem outras linhas aqui, mas nessa linha, a classe dos peixes traz a informação aqui que existem 4.508 espécies de peixes no Brasil, em 2014. Podem ter sido descobertas novas espécies, né? De lá para cá. Dos anfíbios, 973. Dos répteis, 732. De aves, 1.982. E de mamíferos, 734. Então, nós temos colunas e linhas que formam essas tabelas. Ok. A tabela tem que ter um título e a fonte. O que é o título? O título da tabela traz a informação, né? Traz ali o porquê, quais são os tipos de informações que está sendo trazido, então, nessa tabela. Deixa a informação ali mais clara, né? Sobre o que está falando essa tabela, que tipo de informação está sendo mostrada nessa tabela. E a fonte é de onde foram tiradas essas informações, e inclusive a data também. Então, no caso aqui, qual é o título dessa tabela? Quantidade de animais verbais existentes no Brasil. Animais marinhos. Marinhos?
Onde vocês estão vendo animais marinhos aqui? É isso aqui, ó. O título é esse. Animais vertebrados. Quantidade. Falei errado, tá falando de outra coisa. Só que aí meu som abriu, tá falando com outra pessoa. Quantidade de espécies de animais vertebrados existentes no Brasil, divididos por classe, 2014. E a fonte? Qual é a fonte? Da onde foram tiradas a origem dessas informações? De 2014? Do Chico Mendes de Conservação da Floresta. Exatamente, Instituto, ó, tabela elaborada com base em Instituto Chico Mendes. Essa aqui é a fonte da onde saíram as informações para se montar, então, essa tabela, ok? Continuando. Então, essa tabela que nós vimos na página 132, ela é uma tabela simples, né? E existe também um outro tipo de tabela que ela é conhecida como tabela de dupla entrada. Essas tabelas de duplas entradas, elas geralmente apresentam mais de um dado, né, sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, eu poderia colocar lá naquela tabela, além do ano de 2014, ou poderia colocar animais vertebrados e animais invertebrados. E aí, as espécies que tivessem desses animais, ou animais... Enfim, essa tabela de dupla entrada, ela traz mais de uma informação, né, a respeito de um mesmo assunto. Então, aqui na página já 133, tem uma tabela de dupla entrada falando sobre a produção anual de milho no estado da região sul, nos estados, né, da região sul do Brasil, nos anos de 2014 e 2015. E aí está dizendo que lá no Paraná, no ano de 2014, foram produzidos 15 milhões, 823.241 toneladas de milho só no ano de 2014. Já no ano de 2015, foram produzidas 15.777.409 toneladas. Então, eu trago duas informações a respeito do estado do Paraná, da produção de milho do estado do Paraná. Tanto a produção do ano de 2014, quanto a produção do ano de 2015. Eu poderia também, nessa mesma tabela de dupla entrada, não é porque só é dupla entrada que eu tenho duas informações. Eu poderia ter a informação de 2014 até 2020. Seria considerada ainda uma tabela de dupla entrada. Por quê? Porque são mais de dois dados, né? 2 ou mais dados sobre o mesmo assunto. Então, se eu tivesse de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, eu teria também uma tabela de dupla entrada, ou seja, mais de uma informação sobre o mesmo assunto. E no caso do Paraná, por exemplo, seria a produção anual desde 2014 até 2020. Em Santa Catarina, desde 2014 até 2020. No Rio Grande do Sul, desde 2014 até 2020. Essa tabela ela também possui um título, que geralmente está apresentado ali possui um título que é a informação principal, né, dessa tabela ali. Qual é o título? Sobre o que essa tabela está... Que informações que essa tabela está trazendo aqui para vocês? Página 134. 133, perdão. Do Brasil. Exatamente, a produção anual de milho por estado na região sul do Brasil. E qual é a fonte? Da onde foram tiradas essas informações? Do IBGE. Do IBGE, exatamente. E a data que foram acessadas essas informações? 19 de agosto de 2019. Muito bem, então eu encontro essas informações no finalzinho da tabela. Então tem a tabela aí na apostila de vocês. Logo abaixo está escrito ali, tabela elaborada com base em IBGE,
disponível em, aí coloca lá o site, acesso em 19 de agosto de 2019. Então, foi o dia em que eles acessaram esse site e retiraram essas informações. Quando eu tenho uma tabela, quando eu tenho várias informações em uma tabela, eu posso montar também uma média aritmética. O símbolo que representa a média aritmética é esse M maiúsculo A, né? Que é uma média desse conjunto de dados. Então, nós temos aqui na página 133, no finalzinho, uma tabela dos alunos matriculados por turma do 5º ano na Escola do Mar em 2017. Então, na turma A, tem quantos alunos? 26. Na turma B, quantos alunos? 29. E na turma C? 20. Ok. Se, por exemplo, então nós temos 3 5º anos nessa escola. Se, por exemplo, alguém chegasse lá na escola e falasse assim, na secretaria, quantos alunos tem mais ou menos por turma do 5º ano? Como que a pessoa 25. vai dizer, porque são números diferentes, 20, 29, 26, ela não pode falar que tem 26, porque, né? Então, como que ela vai fazer como que a gente vai fazer para calcular uma média? Mais ou menos o que tem em cada turma. Você sabe Arredondar? Oi? São todos e depois dividir por 3. Exatamente. Então, como que a gente faz? A gente primeiro soma todos esses alunos, somei os alunos, eu vou dividir. Quantas turmas são? São 3 turmas, então eu junto as 3 turmas e depois eu divido as 3 turmas pela mesma quantidade, por 3, né? São 3. E aí, quando eu tenho essas 3, Gi, eu não estou compartilhando mesmo não, é que eu quero que vocês acompanhem aí na apostila de vocês, tá? Então, quando eu tenho esses 3 alunos, essas 3 quantidades de aluno, 26, 29 e 20, se eu somar essa quantidade de alunos, quantos alunos vai dar? Se eu somar 26 com 29 mais 20. 75. 75 alunos. Agora, se eu pegar os 75 alunos e dividir por 3, eu vou ter a média de alunos dos 5º anos. Então, quanto que é 75 dividido por 3? 25. Exatamente, 25. Então, essa é a média de alunos por turma. Então, eu tenho aqui, para eu calcular a média aritmética, eu adiciono o total de alunos matriculados no 5º ano. A fórmula é esse MA é igual a... Vou montar como se fosse uma fração, né? Lembrando que a fração, o número de baixo, também representa que esse valor é dividido por esse. Fiquei com 75 terços. Ou seja, 75 dividido por 3, que é igual a 25. Então, a média de alunos é de 25 por turma. Mais ou menos, pode ter mais, pode ter menos. Assim como a turma B tem 29, né? É isso? E a turma C tem menos, que tem 20. E aí, nós vamos calcular, então, a média. Vamos resolver essa questão 1 aqui, que está dizendo que foi realizada uma pesquisa com os moradores de um bairro para saber qual serviço público que precisa de investimento, na opinião deles. E aí as pessoas votaram lá desse bairro e o resultado da tabela, né, foi esse. Que para investir em segurança, que eles acham que 130 pessoas votaram que precisa investir em segurança. 119 disseram que precisa investir nos postos de saúde, o investimento precisa ser na área da saúde. 99 pessoas votaram, né,
escolheram ali que a iluminação necessita de investimento. E 80 pessoas disseram que o investimento precisa ser usado na manutenção de calçadas. Aí a questão A está perguntando assim, quantas pessoas participaram da pesquisa? Para eu saber quantas pessoas participaram da pesquisa, sabendo que cada um votou apenas uma vez, né? O que eu tenho que fazer aqui? Somar todas as pessoas que disseram qual queriam ter, não sei. Tomar os votos, né? Na verdade, que mais necessita de investimento. Porque se cada pessoa votou apenas uma vez, significa que cada voto representa uma pessoa. E aí, eu vou juntar todos esses votos e vou ter o total de pessoas que participaram dessa pesquisa. Então, soma aí, todos os votos que foram... Todas as quantidades de votos dessa tabela. Então, 130, mais 119, mais 99, mais 80. Eu acho que deu 428. Será? A minha conta também deu essa. É? E aí? Todo mundo tá dando isso? Será que tá certo? E aí, Ellen, Guilherme, Jéssica? A minha conta deu 428. Tá certo, gente. Tá certo, é 428 mesmo. É que eu gosto de fazer um suspense, né? E aí, lá na questão B, está pedindo para você fazer a quantidade média de votos por serviço. Então, vamos calcular a média aritmética. Como que eu faço a média aritmética? Você vai dividir por 4? É igual M maiúsculo Dividido A por igual 4. 428 dividido por 4, exatamente. O total dividido pela quantidade de serviços. Pode mandar no chat a resposta? Pode. Alguns alunos da manhã, isso mesmo, dita certinho, se confundiram no cálculo. Então, olha só. Não, Gui, não é esse valor, não. Matheus acertou, Giovana acertou. Olha só. 420, média aritmética, 428 dividido por 4. Vou pegar o 428, vou dividir aqui por 4. Pego esse 4, divido 1 vezes 4, 4. Deu 0. Ok, vou abaixar aqui o 2. O 2 não dá para dividir por 4. Então, para eu poder baixar esse 8, eu preciso colocar um 0 aqui. E aí, eu abaixo esse 8. Aí, tem 28 na tabuada do 4? Tem. Prof, não é a vírgula ali embaixo e o 0 ali embaixo? Não. Quer dizer, a vírgula em Não, cima e o porque 0 embaixo? eu não estou acrescentando 0, eu só estou baixando. Quando eu baixo o número, eu acrescento 0 sem vírgula. Só quando não dá mais para dividir. Quando não tem mais nenhum número para baixar. Entendeu? 4 vezes quanto que é igual a 28? 7.
7. Vezes 7, que é igual a 28. Resto 0. Dado 107. Então, a média aritmética aqui é de 107. Ok? Então, aqui, ó, a soma, né, de 130 mais 119 mais 99 mais 80, 428 foi a quantidade de pessoas que participaram da pesquisa. E a quantidade média dos votos, média aritmética, 428 dividido por 4, que é igual a 107. Vamos agora para a página 135. Nós temos um texto publicado no Jornal da Escola, que diz o seguinte, que o professor Maurício realizou uma pesquisa com 50 alunos para determinar qual é o gênero musical preferido por eles, rock, sertanejo, samba, MPB ou pop. Após todos os alunos votarem apenas uma vez, concluiu-se que o gênero preferido é o rock, com 16 votos, seguindo pelo sertanejo, com 12 votos. Entre os entrevistados, 20% preferem samba, 16% preferem MPB e apenas 8% preferem pop. Desses gêneros musicais aqui, qual é o preferido dos alunos? O próprio texto já está falando. Rock. Exatamente. Está dizendo que, ó, concluiu-se que o gênero preferido dos alunos é o rock, com 16 votos. Então, o rock. Quantos votos o gênero sertanejo recebeu? Ele recebeu 12. Ele recebeu 12. Seguido pelo sertanejo, com 12 votos. Muito bem. Então, 12 votos foi o que o sertanejo recebeu. Aí, com o auxílio da calculadora, foi como eu falei para a turma da manhã aqui, ó. Com o auxílio da calculadora... falou antes, eu usei a calculadora. Não tem problema. Vamos fazer, vou te mostrar como que a gente pode fazer aqui também. Então, com o auxílio da calculadora, completar aqui a tabela. Então, está perguntando do rock. O rock já está falando lá que recebeu 16 votos, né? Vocês mesmos já me mostraram ali. Agora, o samba está falando que recebeu 20%. Ok. 20%, olha só. Vamos pensar aqui sem precisar fazer cálculo. Vou tirar isso aqui e colocar uma caneta mais fininha. 20% são 20 partes de 100? Então, 20 partes de 100, quantos são? Tenho 100 partes. 5. 5. 20 partes. 20 partes. 20 partes. Eu divido ali a quantidade em 100, pego 20. Então, 20% são 20 partes de 100. Só que a pesquisa foi feita com 50 alunos, que é a metade de 100. Qual é a metade de 20? 10. Então, como foi feita com a metade de 100, então você vai fazer o cálculo em cima dos 100 e os resultados sempre vão ser metade, se você for fazer de cabeça, né? Então, eu tenho aqui o samba, que foi 20%. Então, 20% de 100 é 20, 20% de 50, que é metade de 100, vai ser metade de 20. Então, são 10 votos. Já o sertanejo está lá falando que recebeu 12 votos. E o MPB, o gênero MPB, 16%. Se 16% é 16 partes de 100, a metade de 100 é 50, a metade de 16 é? 8. 8.
Então, 8 votos, 16% é igual a 8 votos de 50. E o Pop recebeu quantos por cento? 4. 8%. 8. É 8. 8% é 8 partes de 100. Sim. 50 é a metade. Metade de 8 é igual a 4. 4. Então, foram apenas 4 votos para o Pop. O gênero musical preferido, no caso, cada um vai colocar o seu pessoal, né? E aí nós temos 1 minuto e 40. A gente vai começar a fazer essa atividade aqui. Na próxima aula, a gente vai finalizar essas 2 páginas que faltam e fazer a correção de português, ok? Então, aqui está dizendo que as turmas do 5º ano tiveram uma pesquisa, né, para ver a matéria preferida dos alunos. E aí, para completar, então, a tabela. Então, quantos votos a língua portuguesa recebeu? Olha aí na apostila de vocês. A língua portuguesa Recebeu 12. né? E a matemática? Quantos votos ela recebeu? 10. 10. votos. Ciências recebeu quantos? 9. 9 votos. Geografia recebeu quantos? 8. 8. 8 votos. E história recebeu quantos? 7. 7. 7. E as outras? 5. 5. Não sei como, mas 5. Sabendo que os alunos votaram só uma vez, quantos alunos participaram, então, dessa pesquisa? Vou juntar a quantidade de votos para saber a quantidade de alunos que votaram. Então, vou pegar aqui. 12 mais 10 mais 9 mais 8 mais 7 mais 5, que é igual a? 52? 52, na verdade é 51. Quase. Quase.